Existe uma controvérsia muito grande em relação à Páscoa. De acordo com os textos sagrados, nós vamos ver se o cristão comemora ou não comemora a Páscoa. De acordo com os textos sagrados, nós vamos ver se existe ou se não existe Páscoa. De acordo com os textos sagrados, a Páscoa ela era comemorada pelos judeus. Quando o Senhor Deus enviou o seu anjo para matar, destruir todos os primogênitos no Egito, e o povo de Deus saiu do Egito, eles comemoravam a Páscoa em simbolismo que o povo de Deus foi poupado daquele castigo que veio sobre os egípcios, onde os seus primogênitos foram mortos. Então, a Páscoa ela era comemorada pelos judeus no judaísmo. Jesus Cristo comemorava a Páscoa, porque ele era judeu e ele praticava o judaísmo. Com o cristianismo, no início do cristianismo, houve-se uma transição. A Páscoa passou a ser a Santa Ceia, assim como a circuncisão passou a ser o batismo nas águas. Então, no cristianismo, de acordo com a palavra de Deus, não tem Páscoa, não tem a comemoração da Páscoa no cristianismo. No cristianismo existe a ceia do Senhor. Então, algumas igrejas vão comemorar Páscoa, outras igrejas não vão comemorar a Páscoa, alguns vão dizer que é pecado, outros vão dizer que não é pecado, mas nós temos que ir pelo que diz a palavra de Deus e não pelo que diz as igrejas. De acordo com a palavra de Deus, não existe Páscoa no cristianismo. A Páscoa era comemorada no judaísmo. Existem judeus praticantes do judaísmo até nos dias de hoje. E de acordo com o judaísmo, a Páscoa ela é comemorada. Mas o que nós temos que entender é que esses símbolos de comemoração de Páscoa não é nada tão importante quanto o que aconteceu realmente na época de Jesus. Porque o grande fato histórico aí não é comemorar ou não comemorar se é pecado e se não é pecado. O grande fato histórico aí e sobrenatural foi a entrega de Jesus para ser crucificado e a sua ressurreição. Em João, capítulo de número 1, versículos 10 ao 13, diz assim: O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Lembrando que o maior problema da época de Jesus, quando ele veio, qual era? Era a religiosidade das pessoas. Ele encontrou entre a maioria dos fariseus, dos saduceus, a famosa religiosidade. Eles ficavam se apegando em pontos que não tinham significância, eles aumentavam muitas coisas, eles criavam leis. E de acordo com o próprio Jesus, eles colocavam fardos pesados nas costas das pessoas, os quais eles mesmos não conseguiam carregar e não ajudavam nem mesmo com o dedo mínimo aquelas pessoas a carregar aqueles fardos pesados. Obviamente, Jesus disse isso numa linguagem simbólica. Não é que eles pegavam um saco com peso e colocavam nas costas das pessoas, não era isso. Eram as leis que eles criavam. Criavam leis sem sentido, que não tinha nada a ver com Deus, e colocavam nas costas das pessoas. As pessoas não conseguiam obedecer aquelas leis que eles criavam. Mas eles mesmos não obedeciam. E eles criavam aquelas leis. Eram hipócritas. Jesus chegou a dizer o seguinte: olha, vocês não entram no reino dos céus. E vocês impedem quem está querendo entrar, colocando cargas que elas não conseguem obedecer. Vocês estão inventando coisas. E assim acontece nos dias de hoje. Jesus pagou um preço alto do madeiro. Preço altíssimo. E nos dias de hoje, pregadores e pregadoras, despreparados, desprovidos do mínimo de conhecimento da palavra de Deus, criam heresias, criam leis, criam normas, criam regras, criam dogmas, faz com que as pessoas não se acheguem até Deus. Inúmeras invenções são criadas e são pregadas. E as pessoas ficam perdidas a isso. Ficam presas a esses dogmas, a esses ensinamentos errados e não conseguem se chegar até Deus. Jesus pagou um preço muito alto para que as pessoas pudessem ter acesso a Deus. Mas, mais uma vez, seres humanos conseguem fazer o que os fariseus faziam antigamente. Fardos pesados. Então, a palavra de Deus, ela deixa bem claro que Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus, em momento algum, fala igreja A, igreja B, igreja C. Jesus, em momento algum, fundou igreja. Jesus não tinha igreja. Jesus não tinha religião. Ele era praticante do judaísmo, ele praticava as leis de Moisés. E quando Jesus ressuscita, de acordo com a palavra de Deus, inicia-se o cristianismo. E no cristianismo primitivo, nós vamos ver que teve problemas. Logo no início já começou a ter problemas. Nós vemos falsos mestres se levantando, falsos líderes, falsos apóstolos.
e começaram a introduzir heresias desde o início. Mas nós vemos que os homens de Deus, que eram tementes a Deus, eles combateram essas heresias desde o início. Eles combatiam as heresias. Mas para que você não se assuste, desde o início houve essas heresias. E é muito perigoso. Porque a pessoa ela pode se tornar uma pessoa religiosa e perder o que é melhor de Deus. A pessoa ela fica preocupada. Se eu receber um ovo de Páscoa, se eu comer é pecado? Se eu pegar na mão é pecado? E se eu posso dar um ovo de Páscoa? Ela fica preocupada com coisas que não tem nada a ver com o cristianismo. Mas por que ela fica assim? Porque o ensinamento que ela recebe é um ensinamento errado. Ela recebe o ensinamento errado. Automaticamente ela vai ter essas dúvidas dentro dela. O que nós temos que entender é que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz no Espírito Santo. Não tem nada a ver com o que você come ou com o que você bebe. Não tem nada a ver. Então, se uma pessoa te der um ovo de Páscoa, você pode comer que não tem problema algum. Então, muitas pessoas se apegam a pontos que não tem nada a ver com o cristianismo que Jesus ensinou. E por que se apegam? Porque aprenderam de uma forma errada. Aprenderam de uma forma errada. Então é como uma casa. Começa desde o alicerce. Se começa fazendo um alicerce errado, vai dar problema nas paredes, vai dar problema na cobertura. Vai dar problema. Então, às vezes, é necessário começar do zero. Esquecer tudo que você aprendeu, se é que você aprendeu de um jeito errado, e começa do zero. Começa o alicerce do zero. Não adianta ficar remendando. Nós estamos mostrando aqui para você o que diz a palavra de Deus. Então, de acordo com os textos sagrados, vamos entender: a Páscoa era comemorada no judaísmo e não no cristianismo. Quando iniciou-se o cristianismo, já não tinha mais comemoração da Páscoa. O que se tinha era o quê? A comemoração da Santa Ceia. Então, houve uma transição da comemoração da Páscoa para a comemoração da Santa Ceia, a ceia do Senhor. Assim como a circuncisão, houve no Antigo Testamento havia circuncisão, quando veio para o Novo Testamento, que é o cristianismo, é o batismo nas águas. Houve essa transição. Então é isso que nós temos que entender. E quando a pessoa ela fica nessa, comemora a Páscoa, não comemora a Páscoa. A palavra de Deus é clara. Para o cristão não existe Páscoa. Agora, é errado a pessoa no dia da Páscoa ela comemorar a ressurreição de Jesus. Não tem problema algum ela comemorar, mas lembrando que não tem como provar que foi exatamente nesse dia que Jesus ressuscitou. De acordo com os textos sagrados, Jesus ressuscitou no primeiro dia, que é o domingo, primeiro dia da semana. Até aí tudo bem, mas a data exata, o calendário judaico da época, é diferente do calendário que nós temos hoje. Então,
o dia que Jesus ressuscitou não é o mesmo domingo de Páscoa exato que existe aqui no Brasil. Não tem como você falar que é, porque não é. Assim como o nascimento de Jesus, não tem como provar que é no dia 25 de dezembro, como se comemora o Natal. Mas se a pessoa, já que ela não tem uma data exata do nascimento de Jesus e da ressurreição de Jesus, se ela quiser comemorar, também não tem pecado. Não tem pecado. Que pecado tem? A pessoa comemorar, olha, Jesus ressuscitou e ressuscitou mesmo. Não tem problema, não tem pecado algum nisso. Agora, isso não é Páscoa. Páscoa não está comemorando a ressurreição de Jesus. Páscoa comemorava a saída do povo de Deus do Egito, onde foram poupados, onde os primogênitos dos egípcios morreram e o do povo judeu não. Entenda o que a religião faz. A religião diz que a Páscoa comemora a ressurreição de Jesus, mas a Páscoa comemorava a saída do povo de Deus do Egito. Não é a ressurreição de Jesus. Então, a religião, o comércio envolveu muita coisa. Envolveu muita coisa. Antigamente havia um culto a uma deusa, e essa deusa era a deusa da fertilidade. E na comemoração desse culto dessa deusa, eles tinham como simbolismo ovos. Então houve-se o costume na época de dar ovos de galinha desenhados. Então juntou-se o costume da comemoração do dia dessa deusa, que era a deusa da fertilidade, que se dava ovos de galinha desenhados no dia dessa deusa. E a comemoração do dia dessa deusa da fertilidade era próximo à comemoração da antiga Páscoa. Então juntou tudo e passaram a dar ovos no dia da Páscoa. Porém, no início era ovos de galinhas. E com o tempo, o comércio entra e diz, por que não ovos de chocolate? Lucrativo. Então você vê que não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver. É uma tradição. É uma tradição, ovos de chocolate, não tem nada a ver com o cristianismo, portanto não tem como dizer que é pecado. A não ser que a pessoa pegue o ovo de chocolate e ofereça a um demônio para depois comer. Aí é uma comida oferecida a ídolo. Mas você não vê ninguém fazendo isso. A pessoa compra o ovo de chocolate e nem sabe o motivo e dá para uma outra pessoa. Então a outra que recebe não tem problema nenhum de comer, não tem pecado nenhum de comer, nem de receber, nem de dar também. É algo que faz parte da cultura brasileira já. Não tem nada a ver com demônio e nada a ver com Deus. Então você vê a religião, ela entrou no meio do cristianismo e até no meio do judaísmo antigamente para destruir tudo, para acabar com tudo. A religião distorce tudo. E da onde procedem essas ideias de distorcimento? A princípio, se você for estudar a fundo, procede de Satanás. Desde o início, ele distorce as coisas de Deus, desde o início. Você vê que quando Deus cria o homem e coloca no jardim do Éden, o que ele fala para Eva? Pode comer do fruto, não tem problema não. Ou seja, Deus disse, não coma. Mas ele disse, pode comer. Então você vê que desde o início, Satanás gosta de distorcer as coisas de Deus. E as pessoas caem, a maioria caem. O cristianismo é simples. Jesus pagou um preço alto
Altíssimo deu a vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas homens e mulheres, influenciados por Satanás, se levantam como pregadores e começam a inventar um monte de coisa. Olha, você não pode comer o ovo da Páscoa, olha, você não pode receber o ovo da Páscoa, você não pode dar o ovo da Páscoa, olha, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode tomar o refrigerante tal, porque a empresa tal fez um pacto com o diabo, olha, você não pode comer aquilo, você não... Eles começam a inventar um monte de coisa que não tem nada a ver com o cristianismo, e o preço que Jesus pagou, quem vai pagar agora? Como os fariseus faziam, eles não entravam no reino dos céus e impediam as pessoas de entrar. Assim tem acontecido nos dias de hoje. Essas pessoas são pedra de tropeço. Eles impedem as pessoas. Eles criam normas, criam leis, criam dogmas que não existem. Eles inventam coisas que não existem. E impedem as pessoas de chegar até Deus. As pessoas ficam loucas, ficam presas. Ficam presas. E acabam ficando loucas. Eles nem entram e nem deixam os que querem entrar. Desde o início é assim. Desde o início. Então, Jesus chamou as pessoas para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo chamou. Jesus não é nenhum estilista que fica determinando a roupa que a pessoa tem que usar. Jesus não é nutricionista que fica dizendo o que a pessoa tem que comer ou não tem que comer. É você que tem que saber o que faz bem para o seu corpo ou não. Se você comer coisas que vão te fazer mal, é você que vai pagar o preço, não é Jesus não. Agora, muitos pregadores e pregadoras ficam colocando normas. Olha, você tem que se vestir assim. Mas Jesus não ensina isso. Mas eles colocam essa lei. Você tem que se vestir assim. É como se fosse um exército. Olha, você tem que comer isso. Isso não pode comer. Não, você não pode assistir isso na TV. Você só pode assistir isso aqui. Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está na Bíblia esses ensinamentos? Então, tudo que sai fora da palavra, nós temos que parar, refletir, espera aí. A palavra de Deus está ensinando isso? Não, não está. Por que essa pessoa está ensinando isso? Entender. Se vê que não está correto, sai fora. Sai fora. Está ensinando você a fazer coisas que Deus não ensina? Sai fora. Sai fora porque você vai se afundar. E muitas pessoas têm se afundado. Muitas têm se afundado. Muitas pessoas têm ficado loucas. Nós batemos nessa tecla e muitos duvidam. Faça uma visita na Bezerra de Menezes e comece a perguntar para as pessoas que estão ali internadas. Algumas não vão conseguir se comunicar, mas procure investigar a quantidade de crentes que tem ali, que se dizem crentes evangélicos. Você vai ver. Faça uma visita aos moradores de rua, faça uma visita e pergunte entre eles, os que têm ali, que já frequentaram igrejas evangélicas. Faça uma pesquisa. Você vai ver que a grande maioria
As pessoas que estão assim são pessoas que um dia passaram por igrejas evangélicas. Aí você diz, mas você quer dizer o que com isso? Abra sua mente. A pessoa vai para uma igreja, ao invés de ela aprender a palavra de Deus correta, ela aprende heresias, loucuras. Se ela já tem uma mente frágil, a probabilidade de ter um problema é maior. E eles colocam um monte de lixo na cabeça das pessoas, a pessoa endoida. Tem pessoa que fica louca dentro de igreja, mas ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Tem pessoas que já tirou a vida. Você quer saber o porquê? Devido a profecias de pregadores que não se cumpriu. A pessoa tira a vida. Tira a vida. Mas ninguém fala isso. Não pode falar. Ninguém fala. Mas aqui nós falamos. Então cuidado com a religião. Porque a religião, ela aumenta e ela diminui. A religião separa a criatura do Criador. Jesus não é religioso. Ele não veio implantar religião. Essa é a palavra do Senhor Deus.